Olá pessoas, sejam bem-vindos ao canal Origem Esportes. Eu sou o Guto e hoje vamos mergulhar fundo na imponente história do São Paulo Futebol Clube, que conta com uma trajetória cheia de títulos, jogadores icônicos e momentos fabulosos que moldaram a história do clube. Mas antes, já deixa um like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. E agora, vamos começar essa emocionante viagem pela rica história do tricolor do Morumbi. Nascido da união entre a Associação Atlética das Palmeiras e o Clube Atlético Paulistano, o São Paulo, a princípio, foi fundado em 25 de janeiro de 1930, data do aniversário da cidade de São Paulo. No entanto, devido à burocracia com a papelada, a data oficial de sua fundação ficou em 27 de janeiro de 1930. Logo, em 1931, o tricolor ganhou o Campeonato Paulista. No entanto, o clube, que ficou conhecido posteriormente como São Paulo da Floresta, teve problemas internos e foi fundido ao Clube de Regatas Tietê. E em 14 de maio de 1935, o departamento de futebol do clube foi extinto. No entanto, em 16 de dezembro de 1935, alguns antigos sócios refundaram o São Paulo Futebol Clube. E em 1938, o São Paulo passou por mais uma fusão, desta vez com o Clube Atlético Estudante Paulista, o que reforçou em muito o elenco tricolor da época. Conservando as tradições do passado, os fundadores do São Paulo decidiram que o uniforme da equipe estamparia uma faixa vermelha e uma preta em homenagem aos dois times fundadores, o vermelho sendo do Atlético Paulistano e o preto da Associação Atlética das Palmeiras, com o branco de ambos simbolizando a união dos times em um outro maior. O uniforme titular é composto de camisa branca com 3 faixas horizontais à altura do peito, sendo a primeira vermelha, seguida pela branca e depois pela preta, com o calção e as meias na cor branca. Já o uniforme reserva é composto por faixas verticais vermelhas, brancas e pretas, com o calção e as meias sendo da cor preta. Ao contrário de muitos outros clubes de São Paulo, o São Paulo Futebol Clube teve até hoje apenas um mascote, e que é muito presente em sua história. Criado na década de 1940 por um cartunista do jornal A Gazeta Esportiva, a imagem do Santo Paulo agradou a todos os são paulinos, permanecendo até hoje como o mascote oficial do clube. E pelo fato do verdadeiro São Paulo ter falecido com aproximadamente 60 anos, o mascote é representado por um velhinho de barba branca, que é chamado de Santo Paulo, para não confundir com o nome do clube. Durante os anos, passaram pelo São Paulo incontáveis gerações de grandes jogadores, com muitos se tornando artilheiros lendários que deram muitas alegrias para toda a nação tricolor, com o França sendo o 5º maior artilheiro da história do São Paulo, com um total de 182 gols. Em quarto lugar, temos Teixeirinha, que marcou 279 gols pelo tricolor. Abrindo o pódio, contamos com a artilharia de Luiz Fabiano, com um total de 212 gols pelo São Paulo. A medalha de prata fica para Gino Orlando, que em toda a sua história, vestindo o manto do tricolor, fez 233 gols pela equipe. Já em primeiro lugar, como o maior artilheiro da história do São Paulo Futebol Clube, vem Serginho Chulapa, que marcou 242 gols pelo clube do Morumbi. O primeiro estádio do São Paulo Futebol Clube foi o Estádio da Floresta, herdado da Associação Atlética das Palmeiras. Mas em 1960 foi construído o Estádio Cícero Pompeu de Toledo, também conhecido como Estádio do Morumbi, e serve de casa para o tricolor até hoje. Sendo que a primeira partida disputada no novo estádio foi um amistoso entre São Paulo Futebol Clube e Sporting Lisboa de Portugal, sendo a partida vencida pelos donos da casa pelo placar de 1-0, com o primeiro gol da história do estádio sendo marcado pelo jogador Peixinho. Mais recentemente, por questões de marketing, o estádio passou a ser chamado de Morumbi. Além de grandes artilheiros, o tricolor paulista também teve jogadores lendários nas mais diversas posições do campo, com muitos deles tendo uma grande longevidade defendendo o clube, com José Poy entre 1949 e 1962 e Teixeirinha de 1939 a 1956, empatados na 5ª posição como jogadores com mais jogos pelo São Paulo, tendo feito 525 jogos cada. Em quarto lugar, temos Roberto Dias, que fez 527 jogos pelo tricolor paulista, entre 1960 e 1973.
Em terceiro, vem De Sordi, que atuou pelo São Paulo entre 1952 e 1965, tendo feito 544 jogos pelo clube. Na vice-liderança, temos Valdir Pérez, que fez 617 jogos pelo tricolor, tendo atuado pelo clube entre 1973 e 1984. Já ocupando o topo do pódio como o jogador que mais defendeu a equipe do São Paulo, temos um dos grandes goleiros da história, simplesmente Rogério Ceni, que fez incríveis 1.237 jogos pelo clube do Morumbi, entre 1993 a 2015. Já Vicente Feola foi o técnico que mais comandou a equipe do São Paulo, com um total de 555 partidas em 6 passagens pelo tricolor, entre 1937 a 1960. O São Paulo tem como principais rivais Corinthians, Palmeiras e Santos, sendo que com os dois primeiros, o tricolor forma o chamado trio de ferro da capital. Contra o Corinthians, o São Paulo faz o clássico majestoso, com as duas equipes tendo se enfrentado pela primeira vez em 1930. Já o clássico entre São Paulo e Palmeiras é conhecido como Choque Rei, com o primeiro jogo entre os dois tendo ocorrido em 1930. Os dois times fizeram 3 finais do Paulistão, com o tricolor tendo vencido 2 e perdido 1. E em 2024, o São Paulo se sagrou campeão da Supercopa do Brasil após derrotar o Palmeiras nos pênaltis. Contra o Santos, o São Paulo disputa o clássico Sansão, com o primeiro jogo entre as duas equipes também acontecendo em 1930. As equipes já fizeram 6 finais do Campeonato Paulista, com o Peixe vencendo 4 e o São Paulo 2. Sempre com um futebol imponente, o São Paulo já aplicou várias goleadas ao longo dos anos, sendo que as maiores vitórias da história do tricolor aconteceram no Campeonato Paulista, sendo a primeira em 1933, quando o São Paulo aplicou um 12-1 sobre a equipe do Sírio, e pelo mesmo placar, o tricolor venceu o Jabaquara em jogo válido pelo Paulistão de 1945. Já no Campeonato Brasileiro, a maior goleada imposta pelo São Paulo foi um impressionante 7-0 sobre o Paysandu em 2004. Sendo um dos grandes clubes do estado de São Paulo, o tricolor se destaca pela quantidade de títulos estaduais que possui, com um total de 22 campeonatos paulistas até o momento. Além disso, o tricolor ganhou por uma vez o Torneio Rio-São Paulo. A nível nacional, a equipe possui um título de Copa do Brasil, vencido em 2023 contra o Flamengo, além de um título de Supercopa do Brasil, vencido em 2024 contra o Palmeiras. Ainda por cima, o São Paulo é um dos maiores campeões brasileiros, tendo vencido o Campeonato Nacional em 6 ocasiões. Além de todos os títulos nacionais, o São Paulo ainda é um dos maiores clubes do mundo, possuindo 3 mundiais de clubes, 1992, 1993 e 2005, vencidos sobre Barcelona, Milan e Liverpool. A equipe ainda possui um título de Copa Conmebol, conquistado em 1994. Também conquistou por uma vez a Copa Master da Conmebol, em 1996, e mais recentemente, em 2012, venceu a Sul-Americana sobre o Tigres da Argentina. O tricolor também possui 2 títulos da Recopa Sul-Americana, conquistadas em 1993 e 1994. Já no principal torneio do continente, a Libertadores da América, o São Paulo chegou em 6 finais, tendo vencido 3 delas. A primeira foi em 1992, quando derrotou o Newell's Old Boys da Argentina na final. Já no ano seguinte, em 1993, venceu a Universidade Católica do Chile e se sagrou bicampeão. O tri deu em 2005, quando o São Paulo venceu o Atlético Paranaense na final, conquistando sua 3ª Libertadores da história. E assim encerramos por hoje. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like e, claro, inscrever-se no canal para não perder nenhum vídeo futuro. E se você conhece mais algum fato ou quiser saber mais sobre alguns falados, comenta aí. Até a próxima aventura esportiva, fiquem com Deus e até mais!